Eu queria convidar todo mundo, antes de a gente começar, a fazer uma oração. E é importante a gente fazer essa oração porque a gente crê que Deus vai fazer algo muito especial na vida dos nossos filhos esses dias. Eu não tenho dúvida que esse evento vai ser muito importante na vida dos nossos filhos. Mas a nossa oração também é por nós. Porque quem vai cuidar dos nossos filhos, quem vai cuidar daqueles que Deus nos deu, somos nós. E isso vai continuar no domingo, na segunda, na terça, na quarta. Então, baixe a sua cabeça, por favor. Feche seus olhos e vamos colocar nossa vida em oração dos nossos filhos nesse momento. Deus, muito obrigado por mais um congresso da criança. Queremos, Senhor, que realmente as crianças saiam aqui entendendo, Pai, que Jesus na mente e no coração, Jesus na vida faz toda a diferença. E que a vida delas seja realmente tocada pelo Senhor e transformada por Ti. Mas também te pedimos, Senhor, como responsáveis dessas crianças, que o Senhor nos dê a graça de cuidar delas como Tua herança. Cuidar delas como alguém que, embora o Senhor nos deu de presente, nós precisamos devolver a Ti todos os dias e preparar essas crianças, Deus, para Te amar e para ser pessoas que possam ser parecidas contigo. Te pedimos o Teu cuidado especial sobre todo esse congresso, sobre cada criança, que eles possam ter um momento realmente especial, sem nenhuma intercorrência, Pai, mas que o Teu cuidado esteja sobre elas. Te pedimos, Pai, por favor, se for Tua vontade, que amanhã à tarde seja um dia de sol, para que essas crianças também possam brincar bastante aqui nos brinquedos, e nos dá também, como pais, dias abençoadores. Essa é a nossa oração, fala o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Bem, gente, com Jesus na mente é o nosso tema, e eu gostaria de, em pouco tempo, compartilhar com vocês algo especial. O pessoal aí da produção, por favor, me ajuda no slide. E a gente vai falar sobre emoções. Como quem já assistiu Divertidamente, sabe que o tema de Divertidamente fala sobre as emoções básicas. E eu queria ler um texto com vocês, que o apóstolo Paulo fala para a igreja. E já que ele fala com tanta importância para a igreja, quanto mais para a família, vocês vão entender. Paulo, escrevendo aos Efésios, falou o seguinte: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida de Cristo. Eu escolhi esse texto porque Paulo fala assim, olha, já quem está em Cristo, faça o esforço para se manter unido e tenham na vocação de vocês as características dignas de Jesus. Se Paulo falou isso para quem faz parte da igreja, quanto mais para nós, que temos uma família, precisamos nos esforçar para ter a dignidade de Jesus no nosso lar. Precisamos nos esforçar para ter o vínculo da paz na nossa casa. Precisamos nos esforçar para que o amor reine na nossa casa. E por que eu estou falando a palavra esforço? Porque uma boa família, uma boa educação, ela não acontece naturalmente. Ela precisa ter intencionalidade. A primeira escola dos nossos filhos é a nossa casa. Voluntariamente ou involuntariamente a gente está ensinando a eles. Mas se a gente tiver consciência que todos os dias temos a oportunidade de ensinar a eles, Deus vai nos preparar para isso, vai nos deixar com o coração mais atentos e vamos ser mais assertivos, mais cuidadosos. Então, nosso tema sobre emoções, que a primeira coisa que eu gostaria de destacar para vocês hoje, pode passar aí, por favor? É que crianças possuem emoções instáveis. Isso é muito óbvio, mas às vezes a gente quer que nossas crianças sejam adultas. A gente quer que as emoções delas estejam todas reguladas. A gente não fica feliz quando alguma criança fica muito frustrada, com muita raiva, ou fazendo birra, ou não entendendo algo. Elas são crianças.
Às vezes a gente está lá, por que você não entende isso? Boa parte não acontece porque todo o sistema neural dessa criança ainda está em formação. Pesquisas dizem que até pelo menos 21 anos, alguns falam até 24 anos, o cérebro ainda está em formação. A parte responsável pela inibição, né, limitação, você ter controle sobre sua frustração ainda está em desenvolvimento. Quanto mais uma criança até 10 anos. Então precisamos lembrar que quem são os adultos sou eu e você. E a gente precisa tratar a criança como ela é. Claro que a gente pode ajudar a criança a se tornar responsável, mas às vezes nós estamos frustrados porque elas estão apresentando características naturais. E aqui, em nome de Jesus, sem ser leviano, mas às vezes a gente quer achar um laudo para o nosso filho. A gente acha nosso filho muito enérgico, a gente acha que nosso filho é muito frustrado, a gente acha que nosso filho fica com muita raiva, e às vezes a gente queria achar algum nome para alguma coisa que acontece. E é verdade, algumas coisas existem, algumas situações são delicadas, mas muitas vezes, na maioria delas, a criança está sendo apenas criança. E a gente precisa trabalhar nossa emoção, para poder lidar com as emoções dessa criança. Porque, gente, os nossos filhos estão clamando para que a gente seja adulto. Os filhos da gente querem que a gente seja adulto. Existe uma hierarquia na família, a gente não pode quebrar essa hierarquia, faz parte. Nós somos os adultos, nós somos os pais. Nós é que precisamos aprender a colocar os limites. Nós que precisamos lidar melhor com as frustrações. E a gente precisa ter cuidado para não delegar isso à criança. A gente é que precisa estar atento, que nós somos responsáveis. E as crianças ficam em lugares seguros, quando elas sabem que existem adultos ali, pensando no bem-estar dela. A gente às vezes é muito movido pela angústia da criança. Então a criança insiste, a criança fica mal, a criança fica frustrada e a gente às vezes entrega. Mas nós somos os adultos. Nós precisamos lidar com essa frustração e saber o que é bom e o que não é bom. Já tem gente que quer dizer o não de todo jeito porque não quer ter trabalho, não quer se envolver. Dizem que até os 10 anos é a fase natural em que a criança vai ver a gente como herói, como heroína. Depois desses 10 anos, chegando aos 12 anos, a mudança acontece. Então você que ainda tem filhinho pequenininho, aproveita quando fala assim, pai, vem brincar comigo, mãe, vem brincar comigo. Porque quando chega a adolescência, mãe, eu vou sair com as minhas amigas. Mãe, eu vou sair com meus amigos. E as coisas mudam e está tudo bem. Só que a gente precisa aproveitar essa fase. Além disso, a gente precisa ter cuidado como a gente está educando nossas crianças. Porque existem 2 modos de a gente ver. E a gente às vezes acha bonito, criança pequenininha agindo como adulto. Mas normalmente crianças que são muito responsabilizadas, crianças que agem como se fossem grandes, muitas vezes ela não tem espaço para ser criança na casa dela. É muito problema, ela já foi demandada muito cedo. E você acha que aquilo às vezes é uma qualidade, é uma coisa boa, mas a infância é uma fase importante de ser vivida. Então, como pais, nós precisamos liberar essas crianças para que elas possam brincar, para que elas possam ter momentos difíceis, que a gente possa ajudar elas quando estão chorando, quando estão com raiva, quando estão com alguma situação. Eu estava com meu sobrinho essa semana, ele chegou lá em casa, e ele estava com a dor na garganta, eu abracei ele, botei ele no sofá, comecei a alisar o cabelo, daqui a pouco minha filha aparece assim com a cara de ódio, olhando para mim. Eu disse, o que foi, minha filha? Ela saiu para o quarto. Ela, estou com inveja do meu primo, porque eu estava abraçando o meu sobrinho. Eu disse, tem espaço para você, o seu lugar está aqui. Ela queria exclusividade. E óbvio, eu abracei ela, reforcei o amor que eu tenho com ela, e eu disse, não mudou nada. Eu vou estar com o seu priminho, e vamos ficar junto. A gente precisa fazer isso, de vez de achar assim, que besteira, você não entende nada. Isso é coisa de você fazer. Ela é criança. Ela está ainda aprendendo. Porque o outro lado também é quando não tem limite, criança inconsequente. É a falta do pai e da mãe dizer não. A gente precisa colocar limite, gente, pelo bem da criança, não é para que a gente fique bem, sem estresse. A criança precisa saber onde é a beirada, onde se ela passar dali vai criar muito problema.
quais são as bordas da vida dela. E nós somos responsáveis para dizer o não. Não pode, e se passar daqui, tem consequência. Vai ter algum tipo de consequência de perda. Porque crianças que são mini adultos ou inconsequentes, normalmente tem um excesso da nossa parte ou uma falta da nossa parte. E a gente precisa lidar bem com isso. Então, precisamos ser âncora, lugar de calmaria e não de potencializar a raiva, o estresse e a frustração. Existe uma coisa muito difícil que se chama regular nossas emoções. Quando a criança está frustrada, já tem aquela frase, né? Pode vir quente que eu estou fervendo. Na verdade, a gente precisa ser o que diminui o fogo. O que vê que ela está frustrada e não precisa entrar na mesma sintonia. A gente precisa lidar com a raiva. E isso não é fácil, porque às vezes a gente já entra também com a nossa criança. Não vou ter muito tempo de falar sobre isso, mas às vezes a nossa criança entra junto com a criança. A gente precisa ser adulto, trabalhar nossas emoções, trabalhar essa criança aí. Então não discipline seu filho por causa da raiva. Discipline por amor. Não discipline porque você quer descontar algo, porque merece. Discipline porque sem aquilo, sem aquele conhecimento, sem aquela ação, isso vai prejudicar a vida dele. Além disso, não controle seu filho por causa do medo e da ansiedade. Não pode fazer isso, vai acontecer alguma coisa. Às vezes uma mãe critica o pai, né? O pai critica a mãe. Mas Deus colocou essa diferença dentro do casamento por um motivo muito bom. De maneira estereotipada aqui que eu estou falando, é claro que pode ser diferente, mas muitas vezes Deus deu o dom da mãe, o dom da proteção, o dom do carinho, do acolhimento. E deu o dom do pai, do dom de enviar, o dom de colocar. Então, normalmente, eu enlouqueço a minha esposa, deixando a minha filha subir em lugares que ela nunca deixaria. E tem horas que eu ainda queria ativar minha filha, e ela está dizendo, calma, agora é hora de acolher. Isso é ótimo, isso é saudável. Nós precisamos não controlar nossos filhos, mas liberar eles e proteger eles. Mas não controlar por medo. O menino não pode tocar ali, a menina não pode fazer isso. Por quê? A gente precisa ajudar os nossos filhos a viverem experiências com supervisão. A gente está lá. E não evitar tudo. Então a gente precisa ter cuidado com nossa emoção. A gente precisa ter muito cuidado, gente, porque às vezes nós queremos dar aos nossos filhos aquilo que é falta nossa. É minha e sua. Então às vezes a gente quer dar uma coisa para o nosso filho que ele não precisa. Mas eu não tive na minha infância, Tiago. Eu queria que ele tivesse, mas às vezes a realidade do seu filho, da sua filha, é outra, é outro momento, é outra vida. Então a gente precisa conhecer nossos filhos e saber quais são as necessidades. Às vezes você passou por um momento de vulnerabilidade muito grande na sua infância. E você vive em estado de alerta, em medo. Mas às vezes Deus te deu uma criança que já está crescendo em um lar seguro. E aqueles medos que você tem é seu medo. Não é medo da criança. Você não precisa entregar esse medo para essa criança. Então, cuida daquilo que você percebe que é diferente. E não implanta expectativas e sonhos na sua criança. Porque Deus está talvez te dando justamente um ressignificado muito grande na história desse filho, dessa filha. Então, como responsável, cuidado para não colocar neles aquilo que é meu e seu. Não eduque seu filho por vergonha. Às vezes a gente fica com vergonha do que o nosso filho vai ser para fora. Foca na sua família. Todo mundo tem um pitaco sobre a gente. Todo mundo tem uma opinião. Mas a gente que conhece a nossa história, não fica quando o filho estiver em um ambiente fazendo algo diferente, com vergonha de, não pode fazer isso por causa dos outros. Não pode fazer isso porque é ruim, é errado, faz mal, adoece. Maltrata, mas não porque você ficou incomodado. Porque às vezes esse incômodo é seu. E não faz bem para essa criança. Tudo que eu estou passando aqui tem a ver com as nossas emoções. Tem a ver com o filme, né? Divertidamente 1 e 2. Não discipline seu filho com nojo. Nojinho tem a ver com a experiência de ser indiferente. De se afastar. E tem alguns de nós que quando temos problemas com os nossos filhos, o que a gente faz é dar um gelo neles.
é se afastar deles, é mostrar indiferença e muitas vezes uma recriminação que realmente assim, eu não te aceito. Isso é muito perigoso. O filho precisa saber que apesar do que ele fez, ele tem lugar, ele tem amor, ele tem lugar de acolhimento. Mas precisamos oferecer tanto a verdade sobre o problema, como a verdade que apesar do que aconteceu, você tem família. Mas aqui na nossa família a gente não faz isso. Mas você é da nossa família, a gente precisa trabalhar isso. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Não eduque seu filho por inveja. Vamos parar de comparar nossos filhos com outras famílias. Sua família é única. Agora, existem coisas que são boas, positivas, pode se inspirar, mas não copia. Na Bíblia, quando Deus dá talentos para as pessoas, Ele deu um, deu para outro 2, deu 3, deu 5. O que é que acontece? Deus deu talentos diferentes, está tudo bem ser diferente. Não tente colocar uma roupa que não cabe na sua família. Eduque seu filho, preparando ele para Jesus, preparando para ser parecido com Cristo. Essa é a melhor coisa, isso é sucesso. Não seja envolvido pelo tédio, mas ache a beleza na rotina. Esse evento aqui que a gente faz é muito trabalho, gente. O pessoal sai morto depois de 3 dias aqui. Esse evento vai criar um impacto na vida do seu filho, da sua filha, mas não vai mudar a vida dele. O que vai realmente mudar a vida dele são ações ordinárias, que às vezes parece tedioso, mas Deus chamou a gente como pais, não para correr uma corrida de 100 metros rápido, para fazer a coisa acontecer, mas ser uma maratona, que vai demorar, até seu filho ficar adulto ainda, ele vai ter uma dependência de você, mas o sucesso é quando esse filho puder sair, e ele não precisa mais de nenhum de vocês, mas ele volta para dar beijo e abraço, porque ele ama, não porque ele precisa. Então todos os dias precisamos fazer as mesmas coisas. Quando é um bebê, a gente precisa todo dia trocar a fralda, dar comida, voltar para dormir. É assim, é todo dia. O que muda a vida dos nossos filhos são ações diárias, constantes, que não entramos no tédio, mas achamos que essa é a coisa mais sagrada do mundo. Olha, gente, vocês estão na igreja, mas o lugar mais sagrado não é aqui, é dentro da sua casa. O lugar mais sagrado é quando você cuida dos seus filhos. O lugar mais sagrado é quando você ama seu cônjuge. O lugar mais sagrado é ali, quando você cuida desse lugar. Porque ninguém aqui da igreja tem tanto tempo de qualidade e uma ligação tão forte quanto você tem com seus filhos. Então, não para. E tem uma personagem que é a nostalgia. Não eduque seus filhos para ser você. Ele é diferente de você. Ele tem características do pai e da mãe, e mesmo assim é uma terceira pessoa completamente diferente. Vai fazer escolhas diferentes das suas. Não ache que o seu passado, a sua vida é melhor. É a sua vida. Eduque seu filho para ser o que Deus chamou ele para ser. Invista nisso, libere ele para ser a pessoa que Deus chamou ele para ser. Conduza ele sem controle, dê aconselhamentos, mas não queira transformar ele o que você acha, mas sim o que Deus acha. Bem, por final eu queria só trazer uns destaques sobre justamente estou falando aqui do limite. E aí, Tiago, o que é certo ou não dizer? Eu escutei uma coisa interessante. A gente precisa ensinar princípios e valores para os nossos filhos. Às vezes nós estamos preocupados em ensinar regras. Fique mais preocupado em ensinar o porquê. Porque o que vai ser fácil de identificar. Por que a gente não faz algumas coisas? Por que nossas ações são desse jeito? Quando a gente tem Jesus como figura de ser humano, nós não fazemos muitas coisas porque Jesus faz diferente e a nossa vida pertence a Ele. Ensine a seus filhos a ter propósito, valor, princípio. E aí, quando chegar a situação, ele não é movido do não pode isso, não pode aquilo, porque ele é movido por algo maior. Eu já brinquei aqui na igreja, 2 amigos meus, um foi preso e outro foi assassinado. Então, eu estive com alguns amigos que talvez não era muito boa praça. Mas eu sabia onde não entrar. Não porque minha mãe determinou bem devagarzinho, não pode fazer isso ou aquilo. Mas porque minha mãe falava sobre que Jesus estava naquele local. Sobre o que nossa família vivia. Então, o que é essencial? Tem coisa que é preferência da gente. Eu não quero que meu filho faça isso, não quero que meu filho faça aquilo. Tem coisa que é preferência, e preferências são diferentes. Seus filhos vão pensar diferente. Agora,
Tudo que envolve risco de vida e questões éticas, na nossa família, a gente não faz isso. A gente é regido por isso. A gente precisa proteger aqueles que Deus colocou a gente na nossa vida. Então, será que a nossa casa é um lar onde a gente pode viver alegria e a gente se alegra com os que se alegram? Ou aquilo que é interessante para o nosso filho, a gente só reclama. Só vive jogando Roblox, meu Deus do céu, não aguento. Só quer pular essa menina. Minha filha é essa menina, só quer pular. O dia ela assiste TV de cabeça para baixo. E é óbvio que eu acho estranho, né? Ela é a ginasta, mas ela gosta disso, ela se movimenta, ela é muito... Eu achava, minha mãe dizia que eu ia pagar meus pecados. Minha mãe, não pode jogar praga no filho. Minha filha tem mais energia que eu. Eu tenho que abençoar a minha filha. Será que eu me alegro com o que alegra ela? Será que eu me comovo com o que entristece ela? Ó, gente, só trazendo um dado importante para a gente encerrar. Em Divertidamente, os dois, 1 e 2, Rayleigh, o que ela está passando é por uma mudança profunda. E nos dois filmes, o que ela precisa, não é de uma solução mágica, mas ela precisa de acolhimento. Na primeira fase de vida dela, tudo está desmoronando na cabeça dela. E o momento mais incrível do filme é quando os pais a acolhem, a abraçam e passam o sofrimento com ela. E aquele momento, mesmo com dor e tristeza, se torna feliz. No 2, ela está na fase da adolescência. E mais uma vez ela precisa criar identidade. E ela precisa de apoio para desenvolver isso. Eu estava fazendo uma pesquisa. Sabe o que todos esses filmes aqui têm em comum? Eu sei que tem alguns pais muito cautelosos, preocupados, falam assim: Tiago, esse negócio é do demônio. Gente, eu assisto o filme sempre procurando ver o que Deus está mostrando. Porque Deus, ele é inescapável. Nas coisas mais improváveis do mundo, ele aparece. Então tem filme que você fala assim: não, essa coisa... Sempre eu vejo às vezes pais percebendo o que é óbvio, mas às vezes não percebe o que é sutil e é verdadeiro. Todos esses filmes aqui, sem exceção, falam sobre relacionamentos de pai, mãe, com seus filhos. Será que a Disney, DreamWorks e outras, a Pixar, estão preocupadas em acabar com a família? Ou existem pessoas que passaram por dores e não tiveram acompanhamento dos seus pais? Porque, ó, rapidinho, Como Treinar Seu Dragão, que filme legal. Fala sobre um filho que tem um desenvolvimento e um chamado diferente e o pai não aceita, porque tem que ser o viking que mata dragão. E ele é o que é amigo de dragão. O Luca não pode conhecer o mundo. Os pais impedem ele de saber como é o mundo, com medo. E os filhos da gente vão ver o mundo. Mas eles podem ver com a lente certa da verdade que a gente mostrou, ou descobrindo pelos outros, porque a gente nunca teve a capacidade de falar a verdade. Red é uma menina que está numa fase entrando na sua adolescência e a sua mãe tão perfeccionista e controladora não aceita que ela tenha outras atitudes. Elementos, né? O relacionamento entre pessoas diferentes, da tribo, fora da tribo da família, não pode. Encanto, a única menina, e Bruno, que via as coisas diferentes, quase que eram rechaçados e excluídos da família. E esse aqui, para mim, é um dos mais doloridos. Enfeitiçados, em que a filha tem o papel de adulta, porque os pais brigam tanto, que ela precisa ser adulta do relacionamento. Será que esses desenhos querem destruir nossa família ou querem mostrar uma coisa bem pontual? Para encerrar, gente, recentemente eu chorei lendo Patinho Feio, porque na nossa igreja, estava lendo com Liz, imagina a cena, contando para ela a situação e ela mesmo compartilhando e brincando com o Patinho Feio. Ela disse: esse patinho precisa de amor. Eu recentemente tive uma situação de acompanhar uma família em que o pai literalmente não aceitava nada que a filha fazia. A decisão do relacionamento da filha, não. O pai e a mãe, para as decisões da vida dessa filha, zero acompanhamento. Era triste, eu sentia na minha pele, como se essa menina sozinha, literalmente, quando eu li Patinho Feio, eu lembrei dela. Eu compartilhei com o meu amigo: mano, lembrei disso aqui. Eu não posso entrar em detalhes, mas que dor você se sentir fora do seu ambiente familiar, só porque a sua escolha é diferente. Não é porque está errado, mas é porque os seus pais nunca teriam aquela escolha.
que eu quero encerrar dizendo é o seguinte, gente. Deus nos deu um bem chamado filhos. Eles são herança do Senhor. Nós precisamos preparar esses filhos para a glória de Deus. E precisamos ter muito, mas muito cuidado e atenção para que a gente não coloque todas as nossas impressões e emoções que não estão bem trabalhadas nessa criança. Mas que a gente trabalhe as nossas emoções, porque aqui todos nós, infelizmente, ainda temos algum estágio emocional na nossa vida que está meio paralisado, acontece. E a gente precisa trabalhar essas dificuldades para quando for lidar com nossos filhos, a gente não trazer a nossa ferida, a nossa raiva, a nossa descompensação, mas Deus nos ajudar a ser bênçãos e se conectar com esse filho e essa filha. E ele saber que apesar das fases difíceis, tem família para ele. Tem lugar de caminho, de carinho, de amor, de acolhimento, de disciplina, não porque eu não gosto, eu te odeio, mas porque eu te protejo, eu te amo e eu quero o teu bem. Queria orar mais uma vez por vocês. Posso fazer isso? Se você simbolicamente quer colocar a vida do seu filho, daquele que você é responsável diante de Deus, você pode ficar em pé, como dizendo assim: Deus, me ajuda, eu quero que o meu filho, a minha filha, aquele que eu estou responsável, Pai, possa ser criado para a honra e glória do Senhor. Me dá a habilidade, me ajuda a trabalhar minhas emoções. Senhor, nós não somos perfeitos, precisamos tanto de Ti, Pai. Nós Te adoramos, porque o Senhor não deixa de amar a gente, o Senhor não deixa de acolher a gente. O Senhor não deixa de transformar a nossa história e está conosco todos os dias, Pai, o Senhor prometeu. Ao mesmo tempo, o Senhor não deixa de disciplinar a gente. O Senhor não chama mal de bem. O Senhor não negligencia a gente. O Senhor não se afasta. A sua ira, Deus, não anula o seu amor, Senhor. Ó Deus, estamos aqui, precisamos aprender a ter um coração parecido com o Teu, para que a gente possa cuidar daqueles que o Senhor colocou sobre nossas asas, da melhor maneira possível, Pai. Queremos que o Senhor nos ajude, e quando a gente errar, nos ajuda a reconhecer, nos ajuda a pedir perdão aos nossos filhos, e nos ajuda a mudar, para que eles possam crer que a humildade é uma coisa tão importante, e que existe mudança quando a gente se coloca diante do Senhor. Ó Deus, essas preciosidades, essas riquezas, reconhecemos que são Tuas e queremos viver para a Tua glória. Abençoa esse congresso e nos abençoa como pais e mães, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês, podem sentar.